pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma revisão do Enem. Sou a professora Elisângela Roncone Rodrigues e hoje eu vou ajudar vocês a revisarem conteúdos importantíssimos de biologia para o Enem. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver os conceitos básicos de ecologia, cadeias alimentares e evolução. Então vamos começar revisando os nossos conteúdos de ecologia. Para a gente iniciar então, é super importante entender o que é a ecologia, o que estuda a ecologia. Ecologia, ecos, vem do grego, significa casa, logia, estudo, é o estudo da nossa casa. Que casa é essa? Planeta Terra, com todas as suas espécies, com todos os seus recursos. Então a ecologia, ela é o estudo da interação das espécies com o meio em que essas espécies vivem. Então tudo aquilo que envolve a interação de espécies com outras espécies ou a interação das espécies com o meio, o seu habitat, os recursos que elas necessitam para a sobrevivência, tudo isso então faz parte do estudo da ecologia. Quando nós estudamos ecologia, é super importante a gente relembrar isso, é uma coisa que cai bastante, no Enem, são os níveis hierárquicos de organização dos ecossistemas. Esses níveis hierárquicos, como eu coloquei aqui para vocês, então nós temos de indivíduo a bioma. Quando a gente fala de indivíduo, então, nós estamos falando de dos organismos, dos indivíduos que são a unidade biológica e, consequentemente, também a unidade fisiológica que vai dar a sustentação de vários processos que acontecem nos ecossistemas. Os indivíduos eles têm um papel ecológico e esse papel ecológico é fundamental para que a gente consiga traduzir isso nas manutenções que vão acontecer em toda a teia, em toda a cadeia alimentar, que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho de cadeia alimentar. Um conjunto de indivíduos de mesma espécie forma uma população. Quando a gente fala, então, de população, nós estamos falando da interação que existe entre espécies, naquele ambiente onde elas vivem. Que interações são essas? Quais são as principais interações que acontecem dentro da população? A principal interação que acontece dentro da população é a reprodução. Então essas espécies, elas cumprem um papel ecológico que é de manter a variabilidade genética desses indivíduos ao longo do tempo. A gente sabe que a variabilidade genética é uma coisa essencial. Então, quando a população ela oscila em tamanho, ela oscila na sua dinâmica genética, isso pode trazer graves consequências. Então, por isso que situações como a gente tem visto ultimamente, de perdas de habitat, de desmatamento, por que isso pode comprometer futuramente os ecossistemas? Porque as populações diminuem o seu tamanho, essas populações diminuindo o seu tamanho, a gente pode ter uma diminuição da variabilidade genética e futuramente essa espécie pode estar fadada à extinção por essa redução. Então, quando a gente fala em população, é importante a gente entender que não basta aquela população estar presente no ecossistema. Essa população precisa ter um tamanho mínimo viável que garanta a variabilidade genética e que também garanta, consequentemente, a sua existência e sobrevivência ao longo do tempo. As espécies, elas não vivem sozinhas. As espécies, elas traçam interações com outras espécies, formando então a comunidade, interações importantíssimas como as interações de presa-predador, as interações de polinização, as interações de dispersão, formando então uma comunidade. Comunidade, conjunto de populações que vivem onde? Em um ecossistema. O que é um ecossistema? Uma área geográfica onde nós temos uma comunidade que vive ali em constante interação com o seu meio, o seu meio físico, e um conjunto de ecossistemas que está numa mesma área de influência climática, nós chamamos isso de bioma. Então é muito importante, gente, bioma e ecossistema são coisas diferentes. Ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em interação com o meio físico que ali existe. Bioma é um conjunto de ecossistemas semelhantes e que estão dentro de uma mesma área de influência climática. Então não se esqueça, pessoal, quando a gente fala então da comunidade que existe nesse ecossistema, nós estamos falando dos fatores bióticos do ecossistema. E quando a gente fala dos fatores físicos, do qual as espécies interagem, a comunidade interage, a gente está falando, portanto, dos fatores abióticos desse ecossistema. Agora vamos para o nosso próximo assunto.
Então, como a gente viu, as comunidades têm diversas interações e essas interações são fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas. E agora a gente vai estudar uma das interações que costuma cair muito nas provas do Enem, que são as cadeias alimentares. O que são as cadeias alimentares? São as relações tróficas, ou seja, de nutrição, que existe entre os diferentes indivíduos, as diferentes populações de um ecossistema. Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala de uma estruturação onde a gente compreende que indivíduos vão desempenhar papéis diferentes. E que papéis são esses? Então, é super importante a gente entender que essas cadeias elas são organizadas, né, de maneira linear, até para que a gente possa compreender. Mas é óbvio que na natureza as coisas não ocorrem de maneira tão linear assim. Então, na base da nossa cadeia alimentar, nós vamos ter os indivíduos produtores. E os indivíduos produtores, então, como fazem fotossíntese e produzem a sua própria matéria orgânica, eles são considerados como autótrofos. As plantas, a gente sabe, são uma base super importante da nutrição de todo o resto do ecossistema. Então, a depender da quantidade de produtores que nós temos na base, nós vamos ter toda a matéria orgânica que vai circular nos demais níveis da minha cadeia alimentar e, consequentemente, então, a gente começa a organizar a nossa cadeia. O segundo nível que nós temos, então, obviamente, são os consumidores. Os consumidores, eles são considerados indivíduos heterótrofos. Outros trofos nutrição se nutrem de outros indivíduos. Aqueles indivíduos que se nutrem diretamente das plantas são considerados os consumidores primários, são os herbívoros. Aqueles indivíduos que se nutrem de outros animais são considerados os consumidores secundários. Aqueles indivíduos que se nutrem de outros animais, então numa sequência que a gente tem nessa pirâmide trófica, são considerados terciários. A gente poderia ter os quaternários, os quintenários, tanto faz, né? O importante é a gente entender qual é a posição que aquele indivíduo ocupa na cadeia alimentar para a gente podê-lo classificar. Então, geralmente, a gente fala muito nos primários, né, que são os herbívoros, e dos secundários em diante, a gente tem todos os indivíduos que são carnívoros. Lembrando, pessoal, existem as espécies que são herbívoras e carnívoras ao mesmo tempo. Então, nesse caso, elas são espécies onívoras e elas vão ocupar espaços, degraus diferentes a depender do seu objeto de nutrição. Quando ela come uma planta, ela é classificada como primária, e quando ela come outro animal, ela é classificada como secundária. Então, é um indivíduo onívoro. Por fim, nessa cadeia trófica, a gente tem uma função super importante, que são os decompositores. Os decompositores são fungos e bactérias que existem nos ecossistemas e que vão fazer a decomposição da matéria orgânica. Por que a decomposição da matéria orgânica ela é tão importante? Porque ela vai garantir a ciclagem de nutrientes, ela vai garantir a autossustentação e a resiliência dos ecossistemas. Então, durante todo o seu ciclo de vida, as espécies estão tirando recursos do ambiente: água, matéria orgânica, nutrientes do solo. Depois disso, elas precisam devolver, como eu sempre digo, devolver para a terra aquilo que tiramos da terra. Então, os decompositores vão fazer esse papel da decomposição da matéria orgânica, da ciclagem da matéria orgânica, e com isso a gente tem um sistema de retroalimentação, onde essa matéria orgânica decomposta volta para o ciclo, é novamente absorvida pelas plantas, pelos indivíduos autótrofos e, consequentemente, então, reinserida na cadeia alimentar, onde a gente não tem um esgotamento de recursos, nem de matéria orgânica, nem de energia. Por isso, as cadeias alimentares, elas são tão importantes. Bora para o nosso próximo assunto? E para encerrarmos então a nossa revisão para o Enem de hoje, vamos falar de um conteúdo super importante para a prova de vocês, que é
a evolução, as teorias evolucionistas. Por que a gente fala que evolução é teoria? Porque é algo que a gente não consegue evidenciar, a gente não consegue acompanhar na nossa escala de vida. O processo evolutivo leva milhares e milhares de anos para acontecer, por isso, então, é importante que a gente se baseie em algumas teorias que ajudam a explicar toda essa diversidade de espécies que nós temos no planeta hoje. Uma das principais teorias evolucionistas que a gente tem, que a gente conhece e que é aceita mundialmente pela ciência são as teorias de Charles Darwin. Então, Charles Darwin falava muito da seleção natural. O que é a seleção natural? Que determinadas características de uma espécie favorecem a sua sobrevivência no ambiente. Um exemplo bem rápido. Vamos imaginar numa área de neve, nós temos um inseto, uma borboleta branca. Essa borboleta branca, ela vai se camuflar na paisagem. Então, essa característica genética que ela possui favorece a sua sobrevivência no ambiente, além, em detrimento de outras borboletas que seriam mais predadas por outras cores. Então, esse seria um exemplo de seleção natural, uma característica intrínseca da espécie que favorece a sua sobrevivência no ambiente. Outra coisa que nos ajuda a compreender bastante são as mutações, Então a gente sabe que ao longo do tempo o processo de multiplicação genética, o processo de formação de novas células leva a modificações na estrutura e no padrão do DNA. E lembra, gente, DNA, código genético para síntese de proteínas. Se a gente tem uma alteração no padrão do DNA, a gente tem uma alteração na síntese de proteínas, surge uma nova característica. E se essa nova característica for favorável do ponto de vista da seleção natural, essa espécie, então, essa nova espécie, ela começa a se estabelecer, ela começa a ganhar vantagem nesse ambiente. Além disso, existe também a deriva genética. A deriva genética é alteração no padrão genético que existe nas populações em determinados momentos por fatores aleatórios. Às vezes um fator de migração, de emigração ou de imigração, entrada ou saída de indivíduos naquele ambiente pode alterar o padrão de existência de uma determinada característica, favorecendo o outro, e com isso, então, a gente começa a ter uma modificação na estrutura genética e nas características daqueles indivíduos que ali existem. Mas se são só teorias, Como que eu posso ter a certeza de que essas teorias elas fazem sentido? Onde é que a gente se apoia, para entender que a teoria significa uma evidência científica? Justamente nesses pontos aqui. Então, temos hoje vários registros fósseis. Por que a gente sabe que os dinossauros existiram? Porque a gente tem uma série de fósseis que comprovam a sua existência. Além disso, quando a gente analisa, por exemplo, a anatomia comparada, o desenvolvimento embriológico de espécies diferentes, a gente percebe que existe muita semelhança, não são iguais, mas são muito semelhantes. Por quê? Porque existe um ancestral comum que originou esses dois indivíduos e eles mantiveram, as suas estruturas muito semelhantes. Além disso, a questão genética, a questão de DNA. Quando a gente fala de um processo evolutivo de formação de novas espécies, essas espécies elas têm um ancestral comum. E muitas vezes nas novas espécies que vão se derivando a partir deste ancestral comum, a gente percebe que existe um pool genético que é igual para todos. Um exemplo? Seres humanos e gorilas. Nós temos 98% de semelhança genética com os nossos parentes primatas. Por quê? Porque somos todos originados a partir de um ancestral comum. Então, isso faz com que essas espécies, apesar de serem completamente distintas, possuem uma semelhança genética entre elas que mostra, então, que há uma linha evolutiva em comum entre as duas espécies. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que essas dicas nos ajudem a fazer uma boa prova do Enem. E espero vê-los aqui em 2025 estudando com a gente na FMU. Muito obrigada e até a próxima.